Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida e glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único digno de ser adorado por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos adorar somente a Ele dai glória. Aleluia, e não a outro. Aleluia, porque a glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos glorificar e dar glórias a ele. Aleluia, porque tudo é dele, para a glória do nome dele. Então nós vamos glorificar ele com mais o maná do céu. O maná do céu é do Senhor Jesus. Araçuribiandaramanai. A bandeira do maná do céu é Jesus Cristo. Nós vamos adorar Jesus com mais o maná do céu. Mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor, você pega esse pão. Coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em João. Deus hoje ele me trouxe aqui, em João, no seu capítulo, vamos ler do capítulo 31. João, capítulo 19, versículo 31, diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, olha o que os judeus fizeram. Aleluia, glória a Deus. Para que no sábado os corpo de Jesus, pendurado na cruz do Calvário, o corpo dos dois ladrões, um à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus, para que eles não ficassem pendurados na cruz no dia de sábado, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então os judeus foram até Pilatos e rogaram, pediram para Pilatos deixar ali eles quebrarem as pernas dos dois ladrões e de Jesus, para que eles não ficassem ali, pendurados ali no dia de sábado. Aleluia, glória a Deus. E para que pudessem tirar eles de lá. Versículo 32 do capítulo 19 de João. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Então, Pilatos, Ele então deixou que quebrasse as pernas de Jesus e dos dois ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus. Aleluia. Ele deixou então que fossem quebradas as pernas para retirar eles de lá. E os soldados então quebraram as pernas do primeiro ladrão e do segundo ladrão que estava crucificado com Jesus. Versículo 33 do capítulo 19 de João. Chegaram-se, pois, a Jesus. Quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Olha, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quando eles chegaram até Jesus, eles notou que Jesus já estava morto. Então não quebraram as pernas de Jesus. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Um dos soldados, vendo que Jesus estava morto, os soldados vendo que ele já estava morto, não quebraram as pernas de Jesus, como quebraram as pernas dos dois ladrões que estavam crucificados com Jesus na cruz. Mas com uma lança furou Jesus no lado. Aleluia. Quando furou, não saiu mais sangue, mas saiu água.
A última gota do sangue de Jesus. Jesus perdeu sangue na cruz do Calvário. Por amor a mim e por amor a você. Jesus perdeu sangue. Todo o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Na crucificação, na caminhada de Jerusalém até o Gólgota, onde ele foi crucificado. O sangue de Jesus jorrou. Aleluia! Na cruz do Calvário, ele estando ali pendurado na cruz do Calvário, o sangue dele jorrou até o fim. O sangue dele todo foi derramado. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Foi preciso todo o sangue do corpo de Jesus ser derramado para pagar pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade. Não bastou só uma gotinha de sangue, não, para pagar pelos meus pecados, não. Bastou todo o sangue dele sendo derramado. Por quê? Porque era muito pecado, era pecado de toda a humanidade. Não era só o meu pecado, é de toda a humanidade, é o seu pecado também. É o pecado do seu avô, do seu tataravô, da nossa descendência passada, da nossa geração passada. Todo pecado, é o pecado do rico, o pecado do pobre, o pecado do grande, o pecado do pequeno. O sangue de Jesus foi derramado todo, não sobrou. E o soldado furou ali com a lança o lado de Jesus e saiu água. A água que saiu não tinha mais sangue para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, você tem que dar honra e glória somente a Ele. Ele é que é merecedor da sua adoração, de você estar dando para Ele honra e glória, somente a Ele, por todo o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para pagar pelos seus pecados, para te comprar, aleluia, para te devolver novamente ao Pai, porque o pecado, ele nos afastou do Pai, para te aproximar novamente do Pai. Hoje nós somos próximos do Pai, aleluia. Hoje nós estamos em comunhão com o Pai. Só não fica em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus, aquele e aquela que não quer estar. Aleluia. Hoje nós podemos receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei com a volta de Jesus. Eu vi uma estrada assim grande, longa, uma fila. Tinha uma fila de pessoas subindo para o céu. Eu me vi lá com meu esposo nessa fila. E nós entramos no céu. E quando nós entramos no céu, lindo, que eu não sei como explicar, maior do que a terra. O céu é maior do que a terra, é imenso. Aleluia! E havia uma outra fila, só que essa fila também estava cheia de gente. Mas essa fila iria levar para o inferno. E as pessoas que estavam lá não sabiam, eu sabia, no sonho eu sabia que aquela fila, ela não iria levar para o céu. Não iria levar para o céu, mas iria levar para o inferno. Eu sabia. Aquelas pessoas não. E eu não podia falar. Aleluia. Aquelas pessoas estavam enganadas. Enganadas, achando que estava indo para o céu. Mas na verdade estava indo, pegou a fila errada. Estava na fila errada. Não estava na fila do céu. Estava na fila do inferno. Aleluia. Acorda. Desperta. Você que está dormindo, você que está iludido. Aleluia, glória a Deus. Você está dormindo espiritualmente, você está iludido espiritualmente. Você está enganado, você está achando que está na fila que vai levar para o céu. Que está tudo bem. Aleluia. Mas na verdade, aleluia, uma coisa te falta.
Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e andar no caminho dele. Aleluia! Para que você venha entrar no céu. Vem para a fila certa. Aceita Jesus como Salvador. Aleluia. Vem para a fila certa. Aceita ele como o único suficiente Salvador para que você venha morar no céu. Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. Aleluia! A última gota do sangue dele foi derramada. Saiu foi água. Aquele que isto viu, testificou, aquele que estava ali e viu que saiu água do corpo de Jesus e não mais sangue, aquele que estava ali testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Creia. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Creia em Jesus Cristo. Há poder no sangue dele. Creia que o sangue dele é verdade. Foi derramado. A última gota do sangue dele foi derramado para te salvar. Para pagar pelos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Versículo 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade. Para que também vós creiais, para que nós também vamos crer. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Se cumpriu. A escritura se cumpriu, dizendo que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. E outra vez diz a escritura que eles verão aquele a quem traspassaram. Aleluia. Duas promessas se cumpriram. Os ossos de Jesus não foram quebrados. E eles viram, outra promessa, eles viram aquele quem traspassaram. Viram a lança transpassando o lado de Jesus. Transpassou, ele foi furado, passou pelo outro lado e saiu água. E as promessas do Senhor, elas estão se cumprindo. Jesus Cristo está voltando, estão se cumprindo e vão cumprir ainda mais. Para que você venha crer. Você sabe por que está cumprindo? Para que você venha crer em Jesus Cristo, no Filho de Deus, que é o nosso Salvador. E não existe salvação além dele. Para você não, você tem que passar por ele. Entra na fila. Entra na fila certa que leva para o céu, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você e te convencer do pecado, do juízo e da morte. Hoje é domingo, procura o templo mais próximo da sua casa. Vai lá arrependendo dos seus pecados, com seu coração quebrantado. Vai lá e aceita Jesus como Salvador, entra na fila. Adore a Jesus, ele vai receber sua adoração, ele vai te aceitar como filho dele. Aleluia. Ele vai colocar uma aliança de compromisso no seu dedo, vai trocar suas vestes por vestes novas. Ele vai deixar você entrar na fila, tem um lugar para você na fila que leva para o céu. Assim você vai receber também combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Jesus Cristo te ama.